Curso Transporte Coletivo. Direção defensiva, condições adversas, continuação, aula 42. Condição adversa de trânsito. As condições de trânsito envolvem a presença de outros usuários da via, interferindo no comportamento do motorista. Com o trânsito fluindo facilmente ou estando congestionado, a velocidade desenvolvida poderá ser alta ou baixa. Existem períodos do dia que afetam diretamente o tráfego na via, como, por exemplo, os horários de pico, nos quais a movimentação de pessoas e veículos é mais intensa. Estas condições adversas de trânsito podem ser vistas nas vias urbanas e rurais. Nas cidades, vias urbanas. Nas cidades, o trânsito é mais intenso e mais lento, havendo maior número de veículos, porém, existe uma sinalização específica para o controle do tráfego com segurança. O número de veículos tem de ser maior em determinados locais: área central, área escolar, órgãos públicos, paradas de ônibus, e também em determinados horários, início e fim do expediente, de trabalho e escola. Nas estradas, vias rurais. Nas rodovias estaduais e federais, os níveis de velocidade são maiores. Porém, o número de veículos geralmente é menor, o que predispõe o motorista a exceder a velocidade permitida e cometer infrações de trânsito, aumentando também o risco de sinistros. O que fazer? O motorista defensivo deve procurar obedecer a sinalização existente com redobrada atenção e com todo cuidado ao dirigir. Sempre que possível, prever possíveis atrasos. Condição adversa de veículo. Economizar na manutenção do veículo é o barato que muitas vezes pode sair caro. Haja vista que boa parte dos sinistros de trânsito é provocada por mau funcionamento dos itens veiculares. A condição em que se encontra o veículo é outro fator muito importante a ser considerado para evitar sinistros. Antes de assumir a direção, todo motorista defensivo, sendo proprietário ou não, deve verificar a manutenção do carro e verificar se o mesmo se encontra em condições de circulação. Essa verificação é chamada de inspeção periódica. O que observar na inspeção periódica? Pneus gastos ou mal calibrados, freios desregulados, lâmpadas queimadas e faróis desregulados, limpador de para-brisa com defeito, no caso de veículo de 4 rodas, falta de buzina, espelhos retrovisores inoperantes ou ausentes, cinto de segurança defeituoso ou ausente, suspensão desalinhada, amortecedores em mau estado, folga no sistema de direção, rodas desbalanceadas, combustível insuficiente e existência de vazamentos. Condição adversa de condutor. A condição adversa do condutor é a mais perigosa, mas é também a mais fácil de ser evitada, pois trata-se do estado em que o condutor se encontra física e mentalmente. Várias são as situações envolvendo o estado físico e mental do condutor: doenças físicas, problemas emocionais. Elas podem ser momentâneas ou definitivas, problemas físicos corrigidos e adaptados ao uso do veículo. Os principais fatores que devem ser observados são deficiência visual, motora e auditiva, uso de álcool, drogas ou medicamentos que alteram a percepção, cansaço, sono e fadiga, status psicológicos alterados e fatores comportamentais de risco, pressa, distração, agressividade e irritação. Estresse. Estados psicológicos e emocionais. Estados psicológicos e emocionais alterados podem afetar a capacidade de dirigir com segurança, e dependendo do grau de manifestação dessas alterações, os profissionais poderão ser impedidos de dirigir. Além disso, o ser humano interfere artificialmente nessas condições ao utilizar substâncias químicas que alteram o funcionamento do cérebro. O que fazer? O condutor, ao assumir a direção, precisa estar ciente das suas condições físicas e mentais. Assim, alguns cuidados devem ser redobrados. Só dirigir se estiver realmente descansado, confortável e bem disposto. Ficar atento aos períodos em que há baixa do nível de energia, como após refeições e durante a madrugada. Em trajetos longos, planejar paradas e revezamentos para não chegar ao limite. Se estiver com algum problema de saúde, procure um médico, não vá trabalhar.
Lembre-se que você transporta em seu veículo passageiros, que no caso são pessoas que confiam na capacidade do seu trabalho. Condição adversa de passageiro. Dependendo da maneira como são transportados e como agem dentro do veículo, os passageiros podem afetar diretamente a segurança. Situações envolvendo passageiros que podem acarretar perigo: barulho, desordem e briga, problema de saúde, criança desacompanhada, falta de estrutura física compatível ao assento do veículo, lotação, alteração do estado químico, embriaguez, nervosismo, fobia. O que fazer? Para diminuir os riscos de sinistros provocados pelas condições adversas de passageiros, o condutor deverá obedecer à legislação quanto às normas de transporte de passageiros, principalmente no que se refere às crianças e seus devidos dispositivos de retenção. Respeitar o limite de passageiro de cada veículo. Verificar os equipamentos obrigatórios atentando-se ao quantitativo de passageiro transportado. Para diminuir os riscos de sinistros provocados pelas condições adversas de passageiros, o condutor deverá comunicar previamente as situações de risco causadas por má condutas de passageiros. Regras previamente esclarecidas minimizam muitos conflitos nos veículos. Fim da aula 42.